Olá, eu sou a Hannah e hoje eu vou orientar você sobre os primeiros passos para produzir uma música sem bloco e os caminhos para monetização. Embora seja comum a gravação de covers e músicas autorais de forma informal, a sua depois postagem nas redes sociais, você sabia que isso pode acarretar prejuízo financeiro ou uma grande dor de cabeça? Hoje em dia é muito comum a gravação de covers ou música autoral de forma informal, né? As pessoas gravam e colocam na internet. Mas você sabia que isso pode dar muita dor de cabeça ou mesmo o bloco do seu conteúdo? Eu vou explicar direitinho para vocês como produzir um cover ou uma música autoral com segurança, sem risco de bloco. É muito importante que você já conheça os fundamentos básicos da indústria musical. Isso não vai ser abordado nesse vídeo. Os fundamentos básicos são: você precisa entender o que é a obra musical, que é diferente de um fonograma, né? Cada pessoa no setor musical, ele tem um nome, uma função, e para cada ação que essa pessoa faz, né, cada conteúdo que essa pessoa produz, ou atividade que ela exerce, ela tem deveres e tem direitos também. E isso não vai ser abordado nesse vídeo, porém, é extremamente importante que você entenda esses princípios básicos para que você consiga absorver melhor todo o conteúdo desse vídeo. Então, busca essa informação, é o seu ponto de partida, conhecer os fundamentos básicos da indústria musical. Vou gravar uma música. Hoje em dia, o que as pessoas fazem? O primeiro caso, que é o mais comum, que eu vou falar agora, é quando a pessoa tem o desejo de gravar uma música, porém ela não tem nenhuma música autoral. Então, ela recorre à gravação de um cover, uma música que ela gosta, que ela acha que desempenha bem essa performance. Então, ela normalmente faz essa gravação. Alguns fazem em estúdio, outros fazem em casa. Alguns utilizam a própria instrumentação, outros utilizam playback. A própria instrumentação fazem acompanhamento com violão, ou com teclado, ou com guitarra, ok? Preste atenção nesse detalhe, que é a gravação em playback. Nós vamos voltar nele. Então, no primeiro caso, quando a pessoa grava um cover com instrumento, com a voz cantada a capela, né, com acompanhamento do instrumento, ou a voz gravada em estúdio, ok? E essa pessoa sobe esse vídeo, ou seja, disponibiliza ele no YouTube, ok? Imediatamente, o que acontece? Ela vai receber uma mensagem de reivindicação de conteúdo de direito autoral, ok? Esse é o chamado Content ID. E o Content ID, ele é um programa, né, que ele identifica a música de alguém que registrou esse direito e ele reivindica o direito, então, para essa pessoa. Quando a pessoa sobe esse vídeo e recebe, então, essa mensagem do Content ID, ela vai receber uma mensagem, né, informando, então, que a obra pertence a tal pessoa. Às vezes vai falar gravadora, editora ou um grupo. Por isso que eu reforço a importância de que você entenda o que cada uma dessas instituições, organizações fazem. Elas têm papéis muito diferentes e é fundamental que você entenda isso, ok? Então, você vai receber essa sinalização dizendo que o autor ou editora, a gravadora, reivindicou esse direito autoral sobre aquele conteúdo que você fez. Eu vou mostrar para vocês um e-mail, então, com exemplo dessa notificação. Observe que essa notificação foi feita por um aplicativo de música, que é muito popular, ok? Eu fiz, então, um cover usando esse aplicativo e já recebi, então, a sinalização da reivindicação do direito autoral. Observem só os argumentos que são apresentados. Gente,
uma coisa muito importante de se dizer é que o Content ID, ele não é um vilão, tá bom? Na verdade, ele é um anjo, né? Para quem produz. Ele protege, então, a obra e remunera quem produz, né? Imagina você, então, um compositor, um produtor que investe tempo, né? Se dedica pensando em produzir aquilo, né? Em compor aquilo, investe dinheiro, tem todo esse desgaste, finalmente conclui uma obra e então as pessoas começam a usar aquilo e sem que ele receba nada por isso. Então, o Content ID é uma ferramenta que veio ajudar muito a fazer essa distribuição do direito que é devido, né, a quem produz essa obra, ok? Gente, olha que legal. Em 2016, o Content ID gerou 2 bilhões de dólares em pagamentos aos detentores de direitos autorais, né? E isso é uma remuneração, então, pelo trabalho desses produtores, desses compositores, criadores de conteúdo. Isso é muito legal, é muito justo e o Content ID é uma ferramenta que foi criada pelo Google e eles estão investindo milhões e milhões de dólares para aperfeiçoar cada vez mais essa ferramenta. Então, o que acontece? A pessoa sobe então o vídeo pelo YouTube, vídeo com instrumentação que ela fez, ok? O a capela, sem utilização de playback. Recebeu a mensagem do Content ID. O que acontece? Existem duas possibilidades quando você recebe a notificação do Content ID, que é praticamente instantânea. A pessoa que é detentora do direito dessa obra, que você está fazendo um cover, ou ela opta por a exclusão do vídeo, existem pessoas que não gostam, não permitem a reprodução do conteúdo, a maioria, porém, permite que você disponibilize o seu vídeo, porém, o que acontece? Toda a receita gerada com esse vídeo vai para pagamento dos direitos autorais dos detentores da obra, ok? Então, quem faz o cover não vai receber nenhum direito autoral por aquele vídeo. O direito autoral vai para o proprietário da obra. Então, isso significa que, se você faz um vídeo e ele viraliza com milhões e milhões de visualizações, e esse vídeo não é seu, você simplesmente subiu ele, você não vai receber nada de direito sobre esse vídeo. Ah, mas a minha performance, meu arranjo... Infelizmente não, você não recebe nada. Todo o direito autoral vai para o dono da obra, ok? Ou para os administradores, que são as editoras, ok? Então, isso é um ponto muito importante. Uma outra possibilidade de fazer um cover é quando se utiliza de playback. Às vezes, a obra que a pessoa usa está em domínio público, por exemplo, né? Então é uma obra livre de direitos. Porém, quem fez o playback, quem fez aquele arranjo que você está usando, possui então direito sobre aquela música, aquele playback, aquele fundo que você está usando, ele pertence a alguém que fez. Essa pessoa pegou uma obra em domínio público, fez um arranjo, fez uma gravação, então ela é detentora daquele playback. Então, nesse caso, se você faz um cover, por exemplo, de uma obra em domínio público, sem direito, mas você usa o playback que alguém fez, toda a renda também do seu vídeo, você também vai receber uma mensagem de Content ID. E as visualizações e tudo que for gerado em cima do seu vídeo vai para o detentor do playback, da pessoa que fez aquela base, ok? Então isso é muito importante também. Muitas vezes as pessoas que vão gravar um cover, elas investem dinheiro para fazer uma produção bem bonita, fazem até clipe, vão no estúdio, fazem tudo bonitinho, gravam, fazem masterização, mas conforme eu expliquei anteriormente, se ela simplesmente subir esse vídeo, ela não vai obter nenhum direito autoral sobre esse material.
Então, como proceder? É necessário que você localize quem é o detentor, né, dos direitos do cover que você quer gravar, da música que você quer gravar. Existem várias ferramentas, né, que permitem que você faça essa busca. Eu vou disponibilizar, no final dessa apresentação, o endereço de uma delas, tá? Que é do ecad.net. Então lá você digita o nome da sua música e vai aparecer quem que detém esse direito. E é aí o que acontece? Você precisa encaminhar um e-mail, você precisa contatar esse detentor, que eu vou avisar não é uma tarefa muito fácil, e solicitando então a utilização dessa música. Normalmente é cobrado um valor para você fazer esse cover, por essa liberação, né? Os valores podem variar de acordo com a música, você pode não receber essa autorização, ok? Vai depender da abrangência dessa música e tudo mais. Eu vou dar um exemplo. Eu solicitei uma vez uma autorização para uma editora. A editora é uma empresa que administra obras de compositores, né? Então é muito importante você entender esses fundamentos, tá? Isso aí é base do conhecimento da indústria musical. O que é uma editora, tá? Não vou falar sobre isso, mas só uma pinceladinha. E aí o que acontece? Eu contatei essa editora e eles me cobraram pela música que eu queria fazer a versão o valor de R$600. Só para você ter ideia de quanto cobraria, um exemplo, ok? Porém, isso é muito variável, vai depender de cada caso e às vezes você não vai ter a autorização. Caso você não consiga essa liberação, esse contato, esse retorno dessas pessoas, ou você receba e não seja viável financeiramente para você, você pode subir no YouTube. Caso essa empresa, esses detentores autorizem, você vai ter a opção de então ceder de que todos os direitos então sobre o uso da música você não vai receber nada, ok? Porém você tem um conteúdo ali para as pessoas te conhecerem e é interessante também, né? Você está tendo ali uma certa visibilidade. Porém, jamais faça uma gravação em estúdio profissional, contrate depois uma distribuidora e suba isso para uma plataforma digital. Isso vai ser bloqueado, ok? Em um curso que eu fiz recentemente, tenho vários colegas, né, que trabalham então nas grandes gravadoras e uma das pessoas estava comentando sobre um artista muito famoso que então no Spotify uma pessoa fez a gravação da música de trabalho dele e colocou lá a música de trabalho sem autorização, sem nada desse artista. Então eles bloquearam na hora, uma coisa óbvia, né? Jamais faça isso, é um dinheiro totalmente perdido, ok? Caso você consiga então essa liberação, você vai receber então o contrato, vai fazer o pagamento, essa licença para uso, vai fazer a gravação e então você recebe o direito por aquela gravação que você fez, ok? Você tem então, porém para você receber os direitos, o valor, né? Esse recolhimento, você precisa estar cadastrado nas instituições, nas associações, e é um caminho bem complexo para você recolher isso. O importante é você saber que você então é detentor daquele fonograma, que é aquela gravação que você fez. Quando eles liberam para você então essa licença, na hora que você solicita, você vai informar onde você vai usar, né? Se é para CD, se é para mídias digitais, se é para disco, como que você vai fazer essa distribuição e o valor vai mudar também de acordo com o que você escolher. Se você falar assim, eu só quero para colocar na internet, vai ser um valor. Se você falar assim, eu quero imprimir um CDs também, vou gravar em CD, vai ser outro valor e assim por diante, ok? Uma opção, para quem não é compositor, quem é intérprete apenas e quer colocar conteúdo e gerar direito autoral sobre aquilo que você está produzindo, é utilizar obras que estão em domínio público. Vou colocar também o site
do governo, um site oficial, que é dominiopublico.com. E aí, nesse site você pode consultar as obras que estão em domínio público e fazer então a sua versão dela. Nesse caso, ninguém vai solicitar, não tem requisição, né? Reivindicação de direito autoral, e você então pode receber o direito por aquele vídeo. Quando você faz a gravação, então, utilizando um playback que é de uma música em domínio público, por exemplo, você precisa também fazer o mesmo procedimento, verificar quem que é o proprietário daquele playback, que é aquele fonograma, aquela gravação que você está usando. Então, fazer o mesmo procedimento, solicitar autorização, e aí então, pagando a licença para o uso ou tendo essa liberação, você pode recolher o direito autoral sobre a gravação que você fizer. Uma coisa muito comum, né, que é outro ponto que eu vou abordar nesse vídeo, é quando aquele músico, ele coloca uma música que ele fez, que é dele, ele sobe então para o YouTube. O que acontece ali? Ali a questão é o ponto de dor de cabeça, tá? Às vezes algumas pessoas de má fé fazem a solicitação, a reivindicação do direito de algo que não é delas. E aí você tem que entrar numa disputa judicial algumas vezes, né? Para provar, então, que a música não é da pessoa, a música é sua. Mesmo você não registrando a sua música numa biblioteca nacional, num órgão assim oficial, existem várias formas de você comprovar que aquela música é sua. Existe um princípio que é da anterioridade, ok? Então, às vezes algumas pessoas mandam e-mail para elas mesmas com a letra. São várias formas que a pessoa vai registrando que ela consegue depois uma disputa judicial comprovar que aquela música é dela. Porém, imagine o desgaste, né, de todo esse processo. Porque hoje, você fazer esses registros, como eu vou apresentar aqui, não é nada complicado e não é inviável financeiramente, né? Você pode subir a sua música sem gastar dinheiro. Você vai, obviamente, receber parte desse dinheiro conforme a empresa que te auxiliar com essa distribuição, ok? Uma coisa muito importante na hora de você gravar a sua música são a utilização desses programas de batida, esses estúdios, esses programas de estúdio que se utilizam tanto as pessoas baixam no computador em casa, no celular, quanto grandes estúdios utilizam, né? Essas batidas já prontas. Essas batidas, sabe, para fazer os beats, que é usado muitas pessoas usam demais para fazer, elas possuem o direito autoral também. Então, às vezes, por causa de uma batidinha que você está usando, você não vai recolher direito autoral. Você vai ter o seu conteúdo reivindicado totalmente por causa de uma batida. Outra coisa muito importante, você utilizar um trecho de alguma música, um pedacinho. Isso não pode, gente. É detectado e você também perde todo o seu conteúdo. Pode ser uma gravação mais complexa ou uma gravação mais simples. Você às vezes quer fazer uma gracinha, utilizar um pouquinho só, você perde tudo. Então não utilize nem um trechinho de uma obra que não pertence a você, que não esteja em domínio público, né? Que o instrumental, qualquer coisa tenha sido feito por terceiros. Você vai perder esse conteúdo. Obviamente, se você for gravar uma música em domínio público, que você mesmo está fazendo a instrumentação, você é detentor do direito autoral daquela obra, tá? Então, tudo que gerar de direito autoral, você vai receber. O que acontece em toda essa conversa que a gente está tendo é que os valores, para você receber direito autoral, a sua música precisa ser executada. E eu vou colocar para vocês, atualmente, hoje no ano 2020,
quanto que você vai receber, por exemplo, do YouTube de direito autoral por execução. Então, é necessário, vocês vão perceber que é necessário um volume de milhões e milhões dessa música visualizada, né, de execução dessa música, para você conseguir receber o direito autoral. Às vezes a pessoa vai lá, então faz todo o procedimento de pedir autorização para fazer o cover, por exemplo, né, que no caso normalmente se paga ali o valor da licença, mas para ter retorno desse dinheiro, caso você grave em estúdio, qualquer que seja, você precisa de ter execução do seu vídeo. E o YouTube, os valores para você receber por view, por milhões de views, vocês vão ver, vou colocar para vocês agora. Então, qual o caminho ideal aqui, quando você tem uma composição? Você precisa se cadastrar em uma associação, contratar uma distribuidora, que é uma empresa que vai colocar suas músicas nas plataformas, e essas empresas às vezes não vão cobrar nada por isso. Elas vão recolher um percentual do seu recolhimento, do que você produzir. Então, às vezes elas ficam com 30%, outras ficam com 20%. Normalmente as que distribuem de graça, elas ficam com 30%, né? 40% não me lembro se chega a 40%, mas 30% é o valor que é comum, ok? Porque não são muitos. Mas a maioria também é um valor baixo, porém é possível disponibilizar então no Spotify, YouTube, sem você desembolsar dinheiro. Então elas ficam com o direito, mas o que é muito importante é você se atentar com o contrato que você vai fazer com essas empresas. Às vezes você vai ficar, existe um tempo que você fica. Normalmente essas que sobem de graça, você fica no mínimo 3 anos ali em contrato com ela. Então é uma coisa bem amarrada. Então você tem que estar muito atento a esses termos que você utiliza, né? Quando você faz uma parceria dessas, você precisa estar muito atento aos termos. Eu conheço muitos casos da pessoa subir então em plataforma que é gratuita e depois no meio do caminho não querer mais utilizar e estar amarrado a um contrato, e quando você assina aquele termo lá digital, você está assinando um contrato, e para quebrar aquilo ali, você precisa pagar multa, e as multas não são baratas. Eles não brincam em serviço, tá? Então, fique muito atento aos termos dessas empresas. Uma coisa muito importante a se dizer é que o conteúdo desse vídeo é sobre direitos autorais das músicas, tá? Direito que você vai ganhar na execução da sua música, quando alguém executa ela pelo YouTube. Não estamos falando sobre políticas de monetização, tá? Cada plataforma, no caso do YouTube, ele coloca regras para monetização de conteúdo. Então, a pessoa, ela pode participar de um programa de monetização de conteúdo. Ela vai ver, ela tem que corresponder às políticas. Normalmente é um número mínimo de inscritos, se eu não me engano, atualmente são 10 mil inscritos no seu canal para você estar habilitado para iniciar então esse programa de parceria, no qual vão aparecer então anúncios e você vai receber de acordo com o seu conteúdo, né, com o volume de visualizações. Às vezes a política também você não tem 10 mil inscritos, por exemplo, porém a quantidade de horas de visualização do seu canal também permite. Então é necessário, e essas políticas estão sempre sendo atualizadas. Então nós estamos abordando o direito autoral das músicas, tá? Que é reivindicado, e isso pode fazer com que seu canal receba então esse bloco de tirar o conteúdo do ar, ok? Que é diferente então das políticas de parceria de monetização. Às vezes, você posta um vídeo então lá no seu canal, ele vai receber então a notificação de reivindicação
do direito autoral. Você já está consciente disso, sabe que não vai receber então o direito autoral por aquela música que você fez, aquela performance. Você também não está ali dentro de um programa de parceria, o seu perfil ainda não se aplica àquelas políticas, porém são exibidas propagandas no seu perfil. E para quem? E você fica assim, poxa, por que está aparecendo propaganda no meu perfil se eu não estou recebendo nada por isso? O YouTube tem feito isso e ele argumenta que o valor do comercial que é exibido no seu canal ajuda o YouTube a pagar, então, os outros artistas. Faz parte do jogo. Pode acontecer, inclusive aconteceu comigo esses dias, de você utilizar uma música, fazer uma performance em uma música em domínio público, ou uma música que você detém os direitos dela, e você receber a notificação de reivindicação de direitos desse material. Então, o que acontece? Você vai entrar em uma disputa, você vai responder essa notificação do YouTube entrando em uma disputa, e nesse campo você preenche, então, a sua justificativa, você coloca os links, você apresenta os seus documentos e isso vai ser averiguado. É muito importante que você, quando você faz essa disputa, você coloca lá um termo que está disposto a perder o seu canal caso seja comprovado que aquele material não é seu e que aquilo não foi feito de boa fé. Então tudo tem que ser feito sempre bem certinho, não pode brincar com essas coisas, né? Por causa de uma bobeira perder o canal. Então, se você for entrar numa disputa, faça tudo certinho porque vai ser verificado. Algumas vezes você vai produzir uma música que ela não é autoral sua, porém é de uma pessoa que, um amigo seu é compositor, um parceiro seu de trabalho, enfim, não é sua, é de um terceiro. Às vezes as pessoas perguntam, como que eu compro uma música, né, para eu ter direito sobre ela? Você não compra música, tá? A lei não permite que você compre a música, o direito da música, o direito moral sobre essa música. Você vai conseguir negociar com essa pessoa, esse compositor, uma liberação, né? Ele vai te cobrar um valor para liberar uma gravação dessa música, tá? Então vocês vão combinar o valor, isso vai variar muito, de um grande compositor já renomado para um compositor amador, para um compositor que esporadicamente, né, faz músicas um pouco mais relevantes. Cada um vai cobrar um valor, né? E aí ele vai fazer essa declaração de liberação para você dessa música, para que aí você tem o direito de gravar essa música. Esse documento, uma declaração que ele autoriza você e passa essa liberação e informa as mídias também que ele autoriza que você utilize a música dele. E às vezes, uma coisa que é legal falar agora, você pode combinar com ele um período de exclusividade para essa música. Às vezes ele pode liberar a música para você, ele cobra, vamos por R$600 para liberar a música para você. Aí tem outra pessoa que também quer gravar a mesma música, ele pode cobrar simultaneamente, as duas pessoas podem gravar simultaneamente a mesma música, cada uma vai gravar com um arranjo diferente, cada uma vai ter um fonograma diferente. Isso ok. Se você quiser uma exclusividade dessa música, você negocia com ele o tempo que você vai querer essa exclusividade, para não ter esse problema de você lançar uma música e outra pessoa vir e lança junto com você. Isso aconteceu recentemente com uma dupla bem famosa, né? Teve esse conflito de pessoas famosas no meio sertanejo que gravaram ao mesmo tempo e fica uma coisa meio estranha. Então negocie com ele o tempo que você quer de exclusividade, né? Ele vai cobrar de você. Às vezes ele pode liberar a música para você de graça também, ele vai fazer essa liberação e não vai cobrar nada. E aí você vai poder gravar essa música e essa gravação, esse fonograma é seu. Quando você for receber os direitos autorais, cada um tem a sua porcentagem, né?
Então, e ele sempre vai receber a porcentagem dele, o direito conexo, como o compositor, né? Isso também é um assunto muito complexo, muito fundamental que você conheça. Não vai ser abordado nesse vídeo, é uma coisa bem simples, só uma pincelada, que as pessoas às vezes perguntam como que eu compro uma música, ou como eu vendo a minha música, né? Você cede, então, a essa liberação da gravação e negocia com a pessoa, ok? Pessoal, o que eu queria falar nesse vídeo? Essas orientações que eu passei para vocês são coisas básicas para você iniciar esse processo de gravação. Então, existe toda uma cadeia e outros passos para você seguir até você chegar na sua monetização. E a monetização que a gente fala nesse vídeo é a monetização de direito autoral, ok? Então, existe muito conhecimento, muita informação que ainda não é possível passar nesse vídeo. Esse é apenas o início, né, que é o primeiro passo para você, quando você vai gravar, na forma prática, ok? Existem vários fundamentos, conceitos também básicos da indústria musical que você precisa conhecer. Você precisa conhecer as associações de recolhimento, né, que tem a Abramos, a UBC, são várias, né? Você precisa conhecer o ECAD, o que é o ECAD, o que ele faz, né? Que ele faz essa cobrança do recolhimento e ele repassa para as instituições. Então, esses fundamentos básicos que eu não vou falar aqui nesse vídeo, não é o objetivo desse vídeo, você precisa entender, tá? Então, esse vídeo, ele é uma base para você estruturar a sua gravação e organizar, então, como conduzir, pensando no aspecto do direito daquela música, né? Não ter o bloqueio do seu vídeo e obter também o recurso com o direito autoral que você vai produzir com a sua performance, com o seu arranjo. Esse é o objetivo deste vídeo, ok?